tudo bem? Então, aula passada a gente viu sobre os estados físicos da matéria, o que era matéria, né? O átomo, a gente conheceu a história do átomo, e hoje a gente vai começar a conhecer os elementos químicos. Só que antes de eu falar de elementos químicos, a gente tem que descobrir a origem da tabela periódica. Por quê? Onde que os elementos químicos ficam organizados? Na tabela, né? Então, eles estão organizados ali, tudo bonitinho na tabela periódica. Todos os alunos do 9º ano tiveram contato com a tabela periódica durante esse ano aí nosso. A gente trabalhou reações químicas, balanceamento químico, né? Então, vocês tiveram uma certa afinidade. E agora, quando vocês vão para o ensino médio, vocês vão ver muito mais, né? Vão ver o assunto de química muito mais a fundo. E vamos lá lembrar agora sobre a tabela periódica. Os elementos químicos, hoje em dia, eles estão organizados de uma maneira fácil de encontrar, né? Eles estão organizados através do número atômico, certo? Você pega uma tabela periódica, se você souber manuseá-la através do número atômico, rapidinho você encontra o elemento que você está procurando, né? Será que sempre foi assim? Será que sempre os elementos químicos estiveram ali organizados daquela forma? Não, né? Sim, nem tudo é como é nos dias de hoje se não tiver evolução, né? Quem sabe daqui a uns anos a tabela periódica pode mudar também, né? Tudo é mutável, né? Como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, vamos lá. No início de tudo, vamos viajar no tempo. Quando eu falo para você que a gente vai viajar no tempo, a gente começa em 1829, quando o primeiro cara, Triades, quis organizar a tabela periódica, né? Como será que ele pensou nessa organização ali na cabeça dele? Na cabeça dele, os elementos eles eram em grupo de 3, tá? E sendo que a massa atômica do segundo elemento era média para os demais. Como? X, Y, Z, número da massa 1, 2, 3. Eram dessa forma, agrupados em 3. Só que aí veio outro cara, né, telúrico, em 1862, falou que a tabela periódica não podia ser organizada assim, que estava errado, que devia ser organizada de outra forma, que outra forma era mais fácil de se mexer, né, de se trabalhar. Então, ele teve a brilhante ideia de fazer o parafuso telúrico. O que é esse parafuso, gente? Imagine um parafuso de verdade. Todo mundo já viu um parafuso, né? Cheio de rodinhas ali, né? Imagina um parafuso. Deixa eu tentar desenhar um parafuso aqui. Tá aqui a cabeça do meu parafuso. E eu sei que o meu parafuso ele vai fazendo o quê? Voltas, né? Certo? A tabela periódica, de acordo com o telúrico, estava organizada dessa forma, tá? Em ordem decrescente da massa atômica, tá? Ao longo desse cilíndrico, ao longo do parafuso. Ou seja, era o desenho de parafuso ali, e ao longo do cilíndrico, pelo número da massa atômica, eles estavam organizados em ordem crescente. Ficou sendo o modelo de organização da tabela periódica até 1865. Quando ele chegou em 1865, teve outro cara que deu a ideia da organização ser de acordo com as leis da oitava de Newlands. Como seria essa organização? Seria de acordo com as notas musicais. Isso mesmo, pelas notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. De acordo com cada nota musical, a gente tinha as oitavas. A primeira oitava aqui, como exemplo eu coloquei, era Dó, vinha o hidrogênio, o lítio, o berilo e o boro, de acordo com as oitavas musicais. Só que, em 1869, Mendeleev falou que não era para ser organizado dessa forma. Ele pegou aquela bagunça que estava ali, a tabela periódica, e falou, vou organizar de uma maneira melhor, uma maneira mais fácil da gente trabalhar, uma maneira mais fácil de se entender. E que maneira é essa que ele organizou? Através dos elementos crescentes da massa atômica em colunas, certo? Então, os elementos químicos estavam organizados de forma crescente, de acordo com a massa atômica em colunas. Em 1913, Moseley criou a seguinte organização. Os elementos químicos eles estavam organizados em ordem crescente do número atômico. E até hoje, nos dias de hoje, a gente utiliza esse tipo de organização na nossa tabela periódica. Dentro da nossa tabela periódica, a gente tem os metais, os ametais, né? Que nós vamos ver agora. Bora lá. A gente viu lá que Moseley organizou a tabela periódica de acordo com o seu número atômico, né?
pela ordem crescente. Então, a gente vai ver aqui como ficou essa organização. Vai aparecer na tela para vocês aí a tabela periódica animada, tá? Mas antes da gente ir lá para a animada, a gente vai dar uma olhadinha aqui na sua estrutura. Vamos imaginar que ela tá colorida, bonitinha, igual a da tela de vocês aí, tá bom? Bora lá! A gente sabe que a tabela periódica, ela tá organizada em 7 linhas horizontais, que a gente chama de períodos, tá? Na tela aí vocês estão vendo aí a imagem realçando aí nos períodos, beleza? A gente sabe também que ela está organizada em 18 colunas, que a gente chama de famílias, né? Não tem as famílias aí que tá aparecendo para vocês? Famílias em um A e tá aí sucessivamente? Então, essas 18 colunas são as famílias. As famílias, elas estão organizadas de acordo com a afinidade do elemento químico ali, tá? Dependendo do elemento químico, elas estão organizadas juntas. Por isso que o nome é família. Você e sua família, vocês não têm uma afinidade? Vocês não se parecem ali? Então, mesma forma ali nos elementos químicos, beleza? A ordem é pelo número atômico, que aumenta de 1 em 1, tá? Vamos lá aqui, ver a estrutura dela. Para início de conversa, eu vou ter o meu hidrogênio, meu elemento químico bonitão ali da tabela periódica. Ele não é um metal alcalino, tá? Ele é um elemento químico peculiar, né? Que ele não se encaixa em nenhuma outra família aqui da tabela periódica. A gente sabe que o Sol, né? Ele é abundante em hidrogênio. A gente viu isso na nossa aula lá sobre o sistema solar. Quem lembra da aula? Pois é, a gente já conversou sobre tudo isso aqui durante o ano, só que a gente vai dar mais uma reforçada, tá bom? E nós temos os metais, tá? Os metais, eles vêm daqui, faz um pulinho aqui, até aqui. Essa parte toda minha aqui eu chamo de metais. Quem são os meus metais, né? São os elementos químicos que são sólidos, que brilham, que são ótimos condutores de calor e eletricidade. Essas são as características, a afinidade daqueles elementos químicos que eu chamo de metais, beleza? Aqui eu tenho a parte da tabela periódica que eu vou ter outras divisões. Quem são essas outras divisões? É que eu chamo de transição interna e externa e também os elementos representativos. É uns que ficam geralmente de rosa choque, bem no finalzinho da tabela, vocês estão vendo aí a imagem de vocês, tá? Fora esses, eu tenho aqueles elementos que eu chamo de ametais, tá? Os ametais, eles não vão brilhar, não brilham, são mal condutores de calor e eletricidade e eles têm diferentes estados físicos. Não se apresentam somente no estado físico da matéria, né? Lembra da aula passada que a gente falou sobre os estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso, as mudanças de estado. Estão lembrando, né? Então, eles geralmente vêm daqui, dessa ponta, até essa daqui. E essa minha última coluna aqui, minha coluna maravilhosa, eu chamo ela de gases nobres. São os nobres, são os que têm 8 elétrons na sua camada, são aqueles que são únicos, né? Que são as estrelas da nossa tabela periódica. Nossos gases nobres, eles têm baixa reatividade, tá? E alguns são inertes. Geralmente eles não se relacionam com outros elementos. Por isso que eu falei para você que eles têm os 8 elétrons na camada, que eles são os completaços lá, né? E quando eu falo de tabela periódica, eu tenho que falar sobre distribuição eletrônica. Por que eu tenho que falar sobre distribuição eletrônica? O que uma coisa leva a outra? Quando eu faço a distribuição eletrônica ali do meu elemento químico, eu vou ter um número de prótons. Se eu tenho meu número de prótons, é igual ao meu número atômico. Lembram da aula? O que é massa atômica, o que é prótons, o que é elétrons? Pois é, nós vamos falar sobre eles agora, né? Nós iremos fazer uma distribuição eletrônica agora, nesse momento, tá bom? E aí a gente fica mais fácil de encontrar um elemento químico de acordo com a distribuição eletrônica. Por quê? Na distribuição eletrônica eu vou ter um número de prótons, que automaticamente eu tenho um número atômico, que do meu número atômico eu sei que a minha tabela está organizada em ordem crescente do número atômico, então vai ficar muito mais fácil de eu encontrá-lo aqui. Beleza? Então vamos lá fazer uma distribuição eletrônica? Vamos escolher o elemento o carbono para fazer? Então, pessoal, a gente vai agora fazer a distribuição eletrônica, né? O que eu falei para vocês.
E através da distribuição eletrônica a gente sabe a posição ali do elemento químico na tabela, tá bom? Agora nós iremos fazer a distribuição eletrônica do carbono. Pega a tabela periódica de vocês têm aí em casa, tá? Quem não tem em casa, dá uma olhadinha na internet rapidinho uma tabela, ou aparece na tela aí de vocês, tá bom? Vocês estão vendo o elemento químico e o carbono? Estão vendo onde está localizado? Viram que ele está na família 4A, né? Que está aí no segundo período. Conseguiram localizar ele aí? Observaram aí, né? Então, puxa para cá agora, bora lá. O carbono, a gente observou aí, qual é a massa atômica do carbono? Quem conseguiu visualizar aí? Carbono tem massa atômica número 12, certo? E o número atômico, 6. A massa do carbono, 12, e o número atômico, 6. Então, eu represento pela massa atômica a letra A. Lembram, né? Que A é massa atômica, Z é número atômico, que está aqui, ó, 6, massa atômica 12. Prótons é a mesma quantidade de número atômico, 6. Elétrons é a mesma quantidade no elemento químico neutro de prótons, né? Que também vai ser 6. E os nêutrons? Como é que eu consigo visualizar o nêutron? Quem lembra da forma? Que é massa atômica menos número atômico, né? Então, massa atômica é 12, número atômico é 6. Bora lá fazer. Ó, 12 menos 6. Dá quanto? Qual é a quantidade de nêutrons que eu tenho no carbono? E aí? 6, né, gente? Beleza? Ok. Então, aqui a gente já conseguiu identificar o número da massa, do número atômico dos prótons, elétrons e nêutrons. Vamos lá agora. Agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica, tá? A gente sabe que a distribuição eletrônica é feita através do número atômico. Qual é o número atômico? 6. Na distribuição eletrônica, eu conversei com vocês, falei que ela tem 7 camadas, né? Aqui eu coloquei só 2. Por que eu coloquei só 2? Porque na distribuição eletrônica do carbono, ele vai até a segunda camada de energia, só até ali. Ele não vai até as outras 7, que são K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma dessas camadas aqui, ela recebe uma quantidade de elétrons, que ela suporta uma quantidade de elétrons, né? Tá? E quando eu vou fazer a distribuição eletrônica do meu carbono, eu só venho até aqui, ó, até a segunda camada, tá? Então, por isso, quando eu falo que a camada de valência do meu carbono é número 2, ele vai até a segunda camada, que é a camada que recebe o nome da letra L, né? Até a L. Família está identificada na 4A e ela está no segundo período. Mas, professora, como é que você fez a distribuição eletrônica e conseguiu saber que só vai até a segunda camada? Como é que eu fiz isso? Então, vamos lá, é através da quantidade de elétrons, né? Então, primeira camada, eu tenho quantos elétrons aqui? 2, certo? Para 6 ainda falta, não falta? Faltam 4. Então, aqui na segunda camada, eu encontrei 2 com 2. Dá o quê? 2, 4, 5, 6. Então, ao total, eu tenho 6 elétrons, que é minha distribuição eletrônica, certo? Então, tá aqui, ó, somei, ó, 2, 4, 5, 6. São 6 elétrons que eu precisava que fizesse a distribuição do meu carbono, tá bom? Então, por isso que ele só vem até a camada L. Se ele fosse um elemento químico com um número atômico maior, que precisasse ser distribuído a mais, eu ia descendo, ia até a última camada, até quando desce, tá? Detalhadamente, vocês vão ver isso aí agora no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaria esse modelo atômico, tá? O modelo atômico de Bohr, que a gente conhece, né? Então, aqui está meu núcleo atômico, bonitinho, né? Certinho. E ao redor do meu núcleo atômico, do carbono, eu vou ter as minhas camadas de energia. Quantas camadas tem aqui? Eu tenho uma camada, que é a letra K, e eu tenho a minha segunda camada, que é a letra L, certo? Na minha K, eu coloquei um elétron, na minha L, 2. Segunda camada de energia, na verdade, tá bom?
Beleza? Deu para entender melhor, clarear um pouquinho as ideias sobre como funciona a distribuição eletrônica, também sobre o que é massa, o que é número atômico, o que é próton? Deu, né? Melhorou aí um pouquinho as ideias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre reações químicas, tá? Bora lá. Agora a gente vai ver o modelo atômico de Bohr, né? Vamos lá dar uma olhadinha no modelo atômico de Bohr, como que fica a distribuição do nosso carbono. Tá aqui o meu núcleo, certo? Tudo bonitinho. E aí eu tenho duas camadas de energia, que a primeira camada é a camada K e a segunda camada é a camada L. Cada camada de energia eu tenho uma quantidade de elétrons que aquela camada suporta. No nosso caso aqui, a primeira camada, que é a K, eu tenho 2 elétrons. Por que eu tenho 2 elétrons? Lembra da distribuição eletrônica aqui, ó? 1s2. A minha segunda camada, eu vou ter quantos elétrons? 4 elétrons, não é? Ó? 1, 2, 3, falta mais um aqui? 4, que é a minha camada L. Eu vou ter 4 elétrons. Por quê? Na distribuição eletrônica, eu tenho 2 mais 2, 4 elétrons, tá bom? Deu para clarear um pouquinho as ideias aí do que é distribuição eletrônica, como funciona, né? O que é prótons, nêutrons, elétrons, número atômico, massa atômica, né? As formulazinhas e como que a gente vai encontrar ele aí na tabela periódica. Eu espero que tenha dado uma clareada e a aula que vem nós iremos falar sobre reações químicas e nós iremos fazer experimentos químicos aqui também, junto com vocês, tá bom? Até a aula que vem!